Porque aqui no podcast nós falamos basicamente sobre esporte. Nós conversamos com vários atletas de várias modalidades, muitas modalidades, né, Fagner? Conversamos com muita gente. E para a gente conceituar isso, defina para mim o que é fisiologia do exercício e como é que ela se insere no contexto do esporte. Qual é a contribuição que ela pode dar para o desenvolvimento do esporte em geral? Bacana. A fisiologia do exercício é a área da ciência, né? A área das biológicas que estuda como o organismo funciona na condição de exercício. Então, a fisiologia é o estudo do funcionamento do organismo. Essa é a fisiologia humana, como o organismo funciona na condição basal dele, de repouso. E a fisiologia do exercício é o estudo do funcionamento do organismo na condição de exercício. A gente basicamente olha para isso de duas formas. Como o organismo responde, como é que ele funciona quando eu saio da condição de repouso e vou para o exercício, como é que fica a função cardiovascular, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a ventilação, a liberação de hormônios, o controle da temperatura, o metabolismo, as enzimas como atuam, o músculo como ele contrai, os tipos de fibra como respondem para cada situação de exercício. Essa é uma parte do estudo da fisiologia do exercício, como o organismo responde agudamente ao exercício. E a outra é, eu estou aqui, começo a treinar por um determinado período de tempo, ou sou atleta, quais são as diferenças que esse organismo treinado exibe no funcionamento dele em comparação a um organismo não treinado. E como o exercício vai mudando o funcionamento do organismo ao longo do tempo. E aí isso para o esporte é fundamental, ambos os conhecimentos. Por quê? Conhecer como o organismo responde agudamente, por exemplo, numa competição, num jogo de basquete, de futebol, de vôlei, o organismo está respondendo de uma maneira para poder atender às exigências da partida. Fundamentalmente, o quanto eu vou precisar contrair o músculo, o quanto precisa de energia para realizar aquelas atividades, e todo o organismo passa a funcionar para atender aquelas condições. Obviamente que, dependendo desse nível de exigência, a fadiga vai se instalando em algum momento da partida para cada um dos atletas de uma forma muito peculiar. No esporte, esse conjunto de entendimentos das respostas imediatas ajuda o fisiologista e, a partir daí, né, a comissão técnica, a entender quais são as reais demandas do jogo e qual o impacto da competição e do treino no funcionamento do organismo. E por quais caminhos a fadiga vai se instalando. Porque qual é a nossa busca nesse aspecto? Retardar ao máximo a ocorrer o início da fadiga. A fadiga vai existir sempre, mas nós tentamos retardar ao máximo o início dela e diminuir a magnitude dessa fadiga. Porque dentro de cada uma das partidas, obviamente, quanto menos fadiga, melhora o nível de desempenho do atleta. E a partir disso, nós também começamos a entender como o organismo, após um treino ou após uma competição, como ele se recupera desse estresse, né, fisiológico que o jogo representou. Você fala de uma condição, mas isso é muito individual, não é? Cada organismo reage isso de um jeito. Exatamente. Então, como é que você pode... Por exemplo, um time de futebol, são 11 jogadores em campo, cada um tem o seu mapeamento fisiológico, sim, não é assim? E é um trabalho complexo, porque na verdade você tem que fazer as particularidades virarem um todo, é isso? E isso é uma coisa interessantíssima. E aí vem um terceiro braço da atuação da fisiologia do exercício, que é o entendimento do nível funcional do atleta, a avaliação fisiológica dele, a avaliação da capacidade funcional. É aí que nós individualizamos o processo de treino e também o entendimento das reações de cada organismo. Como é o nível funcional? Qual é o nível de capacidade aeróbia, de capacidade anaeróbia? Como é o nível de força dele? O que tem de, eventualmente, de desequilíbrios musculares? Quer dizer, qual é a capacidade funcional momentânea desse atleta? E isso nos ajuda a entender mais o impacto que a partida, que a competição vai exercer sobre o organismo dele. Nós denominamos isso, na fisiologia do exercício, de carga interna. Carga no sentido de estresse, carga fisiológica.
cada jogo, cada treino representa para o organismo um impacto, uma ruptura do estado dele de equilíbrio. Isso é um mecanismo de estresse. Isso a gente denomina de carga. Carga interna do treino ou carga interna do jogo. E isso depende daquilo que ele fez na competição e de como o organismo dele se encontra momentaneamente do ponto de vista funcional. Então, esse é um terceiro braço da fisiologia. Avaliamos os atletas, fazemos um reconhecimento do seu nível funcional atual, olhamos para isso em relação ao conjunto de demandas da competição, entendemos qual é o limite de carga para ele no treino e nos jogos, monitoramos e ajustamos, né, gerenciamos o processo de recuperação e, a partir daí, vamos pensando o processo de treino com o preparador físico, com a comissão técnica, para que haja o aprimoramento desse nível funcional, para que nesse aprimoramento eu tenha uma melhora cada vez maior do nível de desempenho dele e da capacidade dele suportar essas demandas de jogo e, obviamente, de suportar uma demanda cada vez maior. O atleta de futebol, por exemplo, o pessoal, né, a gente administra, gerencia o que dele? Se vocês verem quase todas as equipes hoje, os atletas jogam, às vezes eles tiram a camisa, levantam, às vezes que eles estão com uma espécie de um topzinho, né? Sim, um top. sim. Aquilo ali é simplesmente para colocar lá um sensor nas costas aqui, que é do GPS. Com isso, nós monitoramos a quantidade, quer dizer, a distância total percorrida por ele, quanto ele vem percorrendo de distância a cada 15 minutos de jogo, e a gente consegue ver a perda de desempenho dentro da partida, o número total de sprints que ele faz no jogo, a distância total que ele cumpre em sprint. Então, nós conseguimos ir monitorando isso a cada momento do jogo, a cada terço do jogo, 15, 30, 45 minutos. Aí, no segundo tempo, isso. E a gente já tem também em treino, para cada um dos atletas, aquilo que deve ser o necessário para que ele faça no treino. Em número de acelerações, em distância total. Existem alguns cálculos matemáticos que nós fazemos a partir de algumas variáveis fisiológicas que determinam para a gente qual é o nível de carga interna. Então, nós vamos, a partir daí, monitorando ali, a resposta da frequência cardíaca, o tempo que ele fica em umas zonas específicas da frequência cardíaca, o tempo que ele fica nas várias zonas de velocidade que ele está ali atuando no jogo ou no treino. Tudo isso vai dando para a gente essa carga interna. No dia a dia de treinamento, por exemplo, em algumas circunstâncias, antes do treino, hoje as coisas funcionam assim. Na minha época, né, como preparador físico, não era assim. Há 30 anos atrás, seria muito bom, viu? Mas hoje as coisas funcionam assim. A equipe se reúne, a equipe técnica se reúne antes e já está definido, por exemplo, qual será a carga interna do treino de hoje. O que precisa ser trabalhado, a equipe técnica, nós vamos trabalhar acelerações, vamos ter que abrir mais o campo hoje para ajustar a tática do jogo, fazer as transições. Aí a equipe técnica se reúne, né, com o departamento de saúde e performance, que em geral é composto pelo fisiologista, pelo fisioterapeuta, mas cabe ao fisiologista a definição junto com a equipe técnica de qual é essa carga do treino. E aí fica tudo definido. Mapeado por dia. E aí o atleta vai para o treino e ele está ali com o GPS, momento a momento, monitorando tudo que ele vem fazendo ali. E às vezes com alguns atletas a gente levanta a mão ali para o técnico e fala, está esgotado. Já deu a carga interna dele. Aquele, o outro ali ainda podem continuar. Então, com isso, o que a gente busca? A gente busca uniformizar o impacto do treino para cada organismo. Porque se eu tenho níveis funcionais diferentes e vai todo mundo e faz a mesma coisa, faz o mesmo número de sprints, a distância... O organismo de cada um é diferente, cada um reage de forma diferente, tem um impacto diferente. Consequentemente, o time de recuperação de cada um vai ser diferente. Só que amanhã eles vão de novo fazer o mesmo treino. Na somatória de treinos, eu tenho cada atleta numa condição de estresse de treino, de fadiga, de recuperação. Amanhã alguém lesiona. E lesão é sempre por falta ou por excesso.
Quando você tem tudo equilibrado em termos de estímulos de treino, não tem lesão. Aí é a terceira possibilidade da lesão, que é uma fatalidade. Ela existe, mas quando o atleta está muito bem preparado, a fatalidade probabilidade da fatalidade é menor. Entende? Então, com essa maneira que a fisiologia do exercício atua, né, entra hoje no esporte, ela consegue equalizar mais as cargas internas e dessa maneira ela consegue uniformizar mais o impacto do treino para cada atleta no dia a dia. E com isso a gente consegue controlar melhor a recuperação, o próximo treino, a natureza dele, as características dele para cada um dos atletas, e nós colocamos todos em tempos muito uniformes em relação à recuperação, e com isso a gente consegue uma evolução individual melhor. E a partir daí uma evolução coletiva melhor.